Mensagem de 28 de setembro de 2015. Bem preciosa família, tenho ficado uma boa parte do dia de hoje respondendo a e-mails. Assim, estou sentindo minha energia se acabar e por isso eu não vou receber uma mensagem esta noite. Mas eu queria compartilhar alguns versículos das Escrituras com vocês, baseadas no ministério de Jesus. E o Senhor confirmou que Ele queria mostrar que somos todos dele. E isso é o que Ele tinha para dizer. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará uma palavra para ajudá-los, e estará com vocês para sempre. O Espírito do verdadeiro caminho pode aceitá-los e precisa usá-los. Ele conhece vocês e vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará sempre em vós. Eu não vou deixá-los órfãos, virei a vocês em pouco tempo. O mundo não vai me ver mais, mas vós me vereis, porque eu vivo em vocês também. Naquele dia, você vai perceber que estou em meu Pai e que estais em mim. E eu vou lhes dizer que agora podem entrar em sua casa, e eu irei mantê-los. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. João 14 fala sobre isso, versículos 1 a 15 e 23. E Claire falou: agora eu senti necessidade de dizer que algumas pessoas que têm o seu próprio canal no YouTube têm vindo contra nós com palavras dolorosas e imprecisas para aqueles de vocês que se inscreveram neste canal e postam suas experiências. Em seguida, eles enviam mensagens contrariando os fatos, tentando dizer que o que temos ensinado está errado e que estamos cometendo um sério engano. Bem, tudo que eu posso dizer é, por favor, não deixe que eles roubem essas palavras e seus estilos de vida com Jesus. Como eu já disse antes, como pode alguém que não vive dentro de sua casa e não tem contato íntimo com você, partilhando de sua mesa e dos seus altos e baixos da vida, das tragédias e escolhas, dizer algo contra seu relacionamento com o Senhor? Você sabe que Jesus sempre estará à sua espera, em sua casa todos os dias, quando você correr para Ele, para dedicar o seu tempo para ouvi-lo. E depois de um tempo você percebe como é a vida verdadeiramente com Ele, até mesmo quando não dá para corrermos para casa e só temos que entrar em um espaço tranquilo, porque Ele vive dentro de nós e mal podemos esperar para estarmos a sós com Ele. O que eu estou pedindo a vocês é que, por favor, não se deixe intimidar pela falta de conhecimento que essas pessoas têm das Escrituras. Você já tem conhecimento e o seu amor por Ele o atrai à oração diária. E há também a sua experiência pessoal de que Jesus vive verdadeiramente em você e se preocupa com você. Como você pode explicar, então, que ele está usando um e-mail para responder algo a você tão no alvo do que você precisava ouvir por várias vezes? Apenas um sopro de palavra e você diz: obrigada, Senhor, pois era exatamente o que você precisava ouvir. E quantas vezes ele mandou um telefonema ou uma mensagem de certa forma apenas porque você precisava ouvi-lo? Quantas vezes ele prendeu sua atenção para ler algo que você precisava no momento? E quando eu tive um problema com meu vizinho e ele deu algo ou alguém para cantar uma canção de amor? E quando você está numa loja e ele estava lá com você, mas isso era a última coisa em sua mente?
Jesus está sempre se manifestando para você, numa borboleta, no canto de um pássaro, numa bela diversão e mesmo no sangue dele derramado, quando vemos quão bonitas as maravilhas da criação. Toda a terra proclama o seu amor e sua glória. Por favor, não duvide que esta doutrina de Deus seja divulgada a nós como seres humanos. Não duvide que Deus se relacione conosco. Este pensamento não provém das pessoas da Bíblia, mas se trata de religiões budistas e do Extremo Oriente, pois eles simplesmente não acreditam e não podem conceber que Deus seja um Deus verdadeiramente pessoal, que andou nesta terra sobre a gravidade, e dizem que ele é uma força distante, que nós podemos até nos esforçar para estar em harmonia com ele, mas que Deus não tem interesse em nossas personalidades. Eles dizem que Deus é nebuloso, distante, e que é a energia do ser, e que certamente nada tem de próximo com um ser humano. Deus disse que ele nos fez à sua imagem, e estas mentiras visam lidar com o lucro de testemunhos e ideias que apenas alguns têm o dom de falar com Deus. São ideias de uma igreja religiosa. A outra coisa a se considerar sobre esta ideia é que ela é uma das características pelas quais você pode reconhecer a nova era. E disso eu sei bem, pois estive nela por 12 anos. E lá existe acesso privilegiado ao conhecimento, e alguns não o recebem. O conhecimento não é dado a todos, e alguns ficam lamentando como crianças. Quão longe eles estão da verdade. Jesus deliberadamente chamou o homem como seus embaixadores para espalhar a fé. Ele usou um pescador com pouca educação e conhecimento e sem posição social. Qualquer um poderia chegar a ele. Jesus fez isso deliberadamente. Ele expõe a mentira de que apenas alguns da elite têm direito a caminhar lado a lado com Deus. Isso é uma mentira total. O Espírito Santo veio para habitar dentro de nós. E ele promete isso em João 14. Jesus deixa bem clara a autêntica fé cristã. Não uma religião esotérica, secreta, só para uma parte da sociedade budista. Só ele veio para a terra, andou entre os bêbados e prostitutas, se preocupando profundamente com os obstáculos colocados pelos religiosos fariseus hipócritas, que o abordaram com pedras nas mãos para atacar uma mulher prostituta em público. Jesus preocupa-se profundamente. Ele curou a mulher do fluxo de sangue, transformou a água em vinho. Ele insistiu para deixarem as crianças virem a ele. Este é um retrato exato do nosso Deus. Jesus aqui está como o Espírito Santo agora, vivendo em seu coração. Há 2000 anos atrás, ele estava andando nas praias da Galileia. Era a alegria das crianças e dos pecadores. Por favor, eu quero que você entenda que esse tipo de doutrina de um Deus distante é uma doutrina budista. O Senhor viveu entre nós para mostrar-se da maneira que ele realmente é. Prometeu que não nos deixará órfãos, que o mundo não irá vê-lo, mas que nós iremos, porque o amamos. E ele irá se responsabilizar por nós, e que vamos entrar juntos com ele em nossa morada eterna. O que poderia ser mais íntimo do que isto? Você vai me desculpar. As Escrituras
falam sobre os novos corpos estarem sendo seu templo, nossos corpos. E ele diz que vai viver em você e vai fazer morada em você, assim como você o conheceu e o amou. Ele retornou este amor para você. Ele é verdadeiramente com você. Por favor, não deixe que ninguém roube isto de você. Ele morre e o véu do templo se rasgou, para que pudéssemos ter esse tipo de intimidade com ele. E por um fim, a distância com ele. Distanciar os fariseus que manipulam as pessoas. Não volte a viver em seu cativeiro. Ele segura em sua mão e sussurra no seu ouvido. E ele o carrega quando você não estiver mais forte o suficiente para andar. Jesus diz: qualquer um que me amou e aos meus ensinos e do meu Pai, nós viveremos para eles, e nós viremos para eles, e tornaremos para casa com eles. Quando eu retorno e vejo meus ensinamentos e mensagens com o Senhor, percebo que Ele é verdadeiramente conosco. E faço uma declaração de fé. Eu acredito em você, Jesus. Eu acredito no que você disse. Eu acredito que você é o Filho unigênito de Deus, Santo Deus, plenamente homem e que vive dentro deles e que os ama como você mesmo prometeu. Deus soprou a palavra sobre você e nos fez oficialmente sua habitação. Que escritura interessante é 1 João capítulo 1. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos em comunhão conosco e nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aquele que diz que permanece deve viver para ele. Estou colocando essas coisas para vocês para não se desviarem daquilo que ele tem e que recebemos dele. Continua sendo algo novo e você não precisa de ninguém para ensiná-lo. Mas a sua unção nos ensina todas as coisas, o que é real e não falsificado pelo que tem sido falado. Deus permanece aqui e mantém a ordem e tem nos visto, e é isso que nós sabemos. Ele vibra no Espírito que Ele nos deu. Então, em outras palavras, somos como crianças para Ele. Sabemos um do outro pelo Espírito e do que precisamos para nos assemelhar a Ele ao longo de sua vida, sua ternura, sua bondade. Por isso, não deixe ninguém lhe dizer que Ele é uma igreja dura e que te condena. Quero dizer, é terrivelmente triste o que aconteceu. Nós tivemos com várias pessoas que agora esperam Jesus voltar para a terra tremendo de medo e dizendo que Deus não é como imaginavam. O que Deus é um Deus de amor. Esse é o Deus que Ele é e não um Deus crítico. Eu não sei o que determinadas pessoas estão dizendo a elas, mas elas estão com muito medo da luz do mundo. Fora alguns de nossos povos que têm almas muito sensíveis. E essas pessoas fizeram com que fossem confundidas, sentindo-se como se estivessem sob o julgamento de Deus, de modo terrível. E isso é dito para roubar o amor de Deus e deturpar quem Deus é. É uma coisa terrível o que acontece. E nós oramos por eles todos os dias. Mas graças ao Senhor que temos sido capazes de trabalhar naqueles que vêm até nós e nos diz o que está sendo dito a eles. E nós temos dado recomendações para ficarem bem atentos. E para aqueles de vocês que têm sido abordados por palavras contrárias e você não tem nos escritos suas dúvidas,
Eu quero que você saiba que o que temos ensinado é totalmente bíblico. Não há exceção nisso. Você poderá encontrar tudo nas Escrituras que o Senhor deu a nós. Por favor, desempenhe seu trabalho quando alguém se levantar para roubar sua alegria. Nós chamamos, oramos por vocês e nós pensamos em vocês tão profundamente por suas orações por nós. Que Deus abençoe vocês.